Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com você, Nelson? Tudo bem, Elis? E você? Estou me organizando aqui hoje. Hoje para mim está tudo em ordem. Olha, que bom que você está se organizando, porque eu, sinceramente, estou tentando aprender a fazer isso, mas um dia eu chego lá, viu, querido? Estou devagar aqui, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos falar algo bem interessante, né? O que o tarólogo precisa ali, como que ele vai organizar, né? Se organizar ali com o tarô. Né? Qual que é a importância disso? O que nós estamos querendo falar, né, com isso? Primeira coisa, já gostamos de ir para fora, né? Vamos olhar para a natureza um pouquinho, Nelson, para falar aqui de organização? Sempre. A natureza é o melhor exemplo disso, né? Tudo é organizado e em ordem na natureza, né? E com seu sistema. Então, o Sol, por exemplo, né, nasce todo dia e se põe todo dia e tem seu ciclo, né? Mesmo outros eventos da natureza que a gente chama de estocásticos ou probabilísticos ou aleatórios, né? Também tem uma ordem nesse caos, né? Então a entropia, probabilidades, a gente são sistemas para a gente lidar até mesmo com essas desordens, né? Com esse caos. Então na natureza a gente tem sistema e ordem, e isso ajuda muito. E o que o tarólogo tem a ver com tudo isso, né? Então a gente tem exemplo do Sol, exemplo do vento, as 4 estações do ano, a gente tem 4 naipes no tarô, a gente tem arcanos que têm numeração, seguindo uma ordem, né? Então a gente tem um baralho hoje, o mago é o 1, o sacerdotisa é o 2, a imperatriz é o 3, e assim por diante. Quando a gente acorda amanhã, imagina se a imperatriz fosse o 1, o mago fosse o 17, os amantes, os enamorados fosse, sei lá, o 18. E aí, quando a gente acorda no outro dia, os números mudaram tudo de novo. E imagine se o sol um dia nasce, o outro dia não. Aí ele fica 6 dias sem aparecer, depois aparece uma semana seguida sem se pôr, e assim por diante. Se a gente lida com isso, a gente não consegue se situar, né? Então, Exatamente. o sistema e ordem acaba tendo um papel bem importante. Isso é aquele momento que você para e olha mesmo, né, para a natureza. E o que ocorre com um tarólogo, né? Qual que é a necessidade dele organizar ali o seu momento de estudo, por exemplo, né, de trabalho? Vamos dizer que o tarólogo ele resolveu estudar um pouco mais o tarô, mas daí ele pega e estuda uma semana assim, insanamente, dia e noite, aí ele para um mês, para dois, daí ele volta, estuda um dia só, para de novo. É igual quando você começa a construir uma casa, né? Então, o pessoal foi lá, começou a levantar a casa. Aí, de repente, foi que é uma beleza. Daí parou. Aquilo demorou um mês, dois, aí eles voltaram, retomaram aquele trabalho. Essa casa, ela vai ser construída? Vai, mas isso vai um tempo, né? Às vezes que não precisa, né, ocupar todo esse tempo. Então, a necessidade de um tarólogo entender aí o que é essa organização, olhar para fora, ver que tudo tem uma ordem, ele trazer isso para dentro da vida dele, né? E isso não se resume só ao momento ali de estudar o tarô. Ai, não, só para estudar tarô eu vou fazer a coisa ser organizada. Não é tudo, né? É tudo mesmo. A gente ainda estava brincando. Como é que você vai organizar a sua vida fora se a sua gaveta de mesa é uma bagunça, se tudo é bagunçado, a pessoa não tem aquele hábito, né? Aquele costume de organizar a vida. E começa nas pequenas coisas, né? Então, se alguém pergunta hoje, né? Mas como que eu faço para as coisas darem certo, para caminhar, não estou conseguindo, né, parar para estudar, se organiza, né? Olha para fora, vê que as coisas tudo tem uma ordem natural, né? E começa a espelhar, trazer isso para o seu dia a dia. Dessa maneira você vai conseguir dar conta aí, né, de todas as responsabilidades e trazer essa organização para o seu momento de estudo. Quer falar mais alguma Sim, coisa, Nelson? sim, é perfeito isso, e também
o que a gente tem é assim, a bagunça organizada, né? Então, tem algumas coisas que até eu pessoalmente lido assim, eu tenho algumas coisas que são uma bagunça organizada. Então, para uma outra pessoa que não entende o meu sistema, pode parecer uma bagunça, às vezes maneira de anotar coisas, maneira de associar coisas, mas dentro disso tem uma organização, né? E o ritmo e aí é muito importante. Então, a gente está falando de ritmo e esse sistema, né? E a ordem, até se a gente começa a atender primeiro para estudar depois. Por exemplo, é como se a gente tivesse construindo uma casa, o telhado primeiro e a fundação depois, né? Então, a casa nem vai ficar pronta, não tem nem como fazer isso, né? É claro que estudar e atender conforme vai estudando, vai aprendendo, quanto mais aprende, mais estuda, aí mais enriquece o atendimento. Claro que isso é um processo que a dinâmica é essa, né? Não é assim, eu vou estudar tudo primeiro, aí eu começo a atender daqui 20 anos, né? Não é essa a ideia. Mas a ideia é que sem absolutamente nada fica difícil. Então, essa postura do estudante pede bastante organização, né? Do estudante como tarólogo, né? Como caminhante da jornada, né? Bem relevante. Uma outra coisa é perceber a força da ordem. Então, as ordens iniciáticas, né? São ordens. Então, o próprio, já citei a numeração, a sequência dos arcanos, é uma ordem, é uma estrutura. A maneira, métodos de tiragem, né? Tem vários, mas basicamente as cartas têm que ser desordenadas para a gente entregar para o acaso, mas postas na mesa, reveladas de alguma forma. Então, assim, isso é um sistema, é uma ordem, né? Então, isso é bem importante porque a gente vai trabalhando bastante com numerologia aqui, né? A gente faz bastante numerologia, trabalha com os números, métricas, cabala e etc. Tudo isso é uma ordem, é uma estrutura. E se a gente vai vibrando na nossa vida, que nem eles falam a gaveta de meias, né, etc., se tudo a gente vai pondo em ordem, mesmo aquilo que a gente fala, minha mesa é uma bagunça, mas pode ter uma ordem ali, como eu falei, da bagunça organizada. Mas a gente vai se harmonizando com a energia da ordem. Na ordem revelada e oculta, né? Com toda essa organização que permeia o meio do tarólogo, né? O tarólogo é muito conectado com essa ordem. Exatamente. Então, pronto, aqui responde já a primeira pergunta, né? Quando nós começamos. Qual a necessidade da organização? É ela que vai trazer a conexão que o tarólogo tanto busca, né, para fazer o seu atendimento. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau. Até. Tchau.